Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto. Este programa que vai ao ar todas as sextas-feiras para que você, meu amigo, minha amiga, possa ficar por dentro aí do que ocorre no mundo espiritual, na vida espiritual. E hoje o programa vai estar fantástico, gente. Hoje o programa ele vem assim trazendo para vocês algo diferente. Nós sempre estamos falando de religião, de orixá, de culto de Ifá, de culto a orixá, de Jurema, de alta magia e de vários assuntos. Só que esta semana, devido assim aos grupos que eu vou participando, aos grupos que eu vou tendo aí contato, as pessoas começam a questionar, né? Começam sempre a fazer perguntas, no qual eu fico indignado de ver as perguntas dos meus amigos aí de casa, né? Esse pessoal da internet, eles estão estudando, eles estão sempre se renovando, eles sempre estão questionando algo. E este algo, gente, faz com que a gente reflita. Pratico uma religião, mas sou limitado nela. Eu pratico uma religião, mas sou limitado nela. Entender sempre o limite das coisas, completar aquilo que muitas vezes falta na minha vida, entender que não entendo um pouco de nada dentro da religião, fica confuso. A busca, muitas vezes, dentro das casas de axé, dentro dos terreiros, para compreender a espiritualidade, a plenitude das coisas, qual o resultado que eu vou alcançar, qual a energia que eu vou participar dentro dessas egrégoras, faz com que eu me torne um ser pensante. E aí eu digo para vocês aí de casa, tá, eu penso, eu me esforço, pago cursos, estudo, faço várias coisas para chegar a um patamar, mas continuo limitado. Por que isso, gente? Por que ocorrem essas coisas? O que acontece que eu fico limitado, né? Eu fico uma pessoa sem explicações. É complicado a gente falar de religião, pessoal. É muito complicado a gente entender o que é religião. É muito complicado a gente falar de algo que muitas vezes a gente não tem base. Porque tudo foi passado oralmente, foi oralizado, não foi? A gente quer entender algumas coisas que ocorrem na nossa vida. Muitas vezes a gente quer que as coisas mudem, né? Ou que tenham outro significado. Mas é fundamental entender as habilidades das interpretações da religião. Em primeiro lugar, o que a religião representa para mim? A religião só serve para, vamos dizer assim, causar confronto entre as pessoas, criar guerras. As pessoas querem provar que a sua casa é melhor do que a outra, a sua tradição é melhor do que a outra, o que eles fazem é melhor do que a outra. E nós, muitas vezes, ficamos sem saber, não é? Nós ficamos, muitas vezes, sem entender, gente. Nós ficamos aí sem compreender o que é. Não é? Eu fico, muitas vezes, pessoal, questionando o que sou, aonde vivo. E aí? Porque a religião, ela me proporciona isso, não é? Eu não tenho que entender que eu sou o próprio ser da existência dentro daquela religião? Só que, peraí, tudo está no automático, gente. Tudo está dentro de algo muito fechado. Virou regras. Para se iniciar na religião, você precisa tomar ebó, sacudimento de Exu, sacudimento de Egum, sacudimento não sei do que. E você precisa, dentro dessa religião, fazer sacrifícios, tanto financeiro, tanto sacrifício pessoal, tanto sacrifício humano. Não é?
Só que, tá, eu faço tudo isso, mas ninguém me explica o porquê. Ninguém me explica o porquê. Ninguém me fala o porquê disso. Ou fala. Ninguém me coloca num patamar aonde eu possa entender o que estou fazendo, como estou fazendo, como estou vivendo isso. Ninguém me explica, fica tudo muito vago. Só que quando a gente começa a estudar a essência, a verdade sobre determinados cultos, nós começamos a ver que nós somos enganados. Não é? Nós não somos enganados, gente? Porque aquele ebó foi uma invençãozinha do pai de santo, da mãe de santo. Ou não? Nós não temos a tradução de um Itã, de um Odu, ou de uma apostila, ou de um sei lá o que, para explicar aquilo. Não é a invenção do pai de santo. Porque nós temos dentro do Ifá, né, a base das configurações dos 16 Odus que dão continuidade aos 256, certo? E ali vai ser explicado para nós a manipulação obtida de um sistema. Né? O Opelê vão dando as informações, relatando os Itãs, para que nós possamos, pessoal, fazer o quê? Uma interpretação daquilo que está ocorrendo na vida do meu consulente. Ou não? Eu posso dizer que uma espiritualidade é completa se eu não tenho uma base em cima dela? Se eu sou limitado dentro dela porque eu tenho que tomar obrigação de 1 ano, eu tenho que tomar obrigação de 3 anos, eu tenho que tomar obrigação de 5 anos, de 7 anos, 14, 21, e nunca saio daquele círculo vicioso que o Pai de Santo e a Mãe de Santo me coloca. Se você entra dentro do terreno, você tem funções. E essas funções, elas são embasadas naquilo que o zelador acredita, não é naquilo que a religião pede. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, eu tenho que entender que a minha espiritualidade ela não pode ser alimentada a cada 1 ano. Que a minha espiritualidade ela precisa de, vamos dizer, de manipulação, de reformas, de estrutura todo mês, toda semana. Né? Eu preciso fazer coisas que são orações, ofertar água ao meu orixá, dendê, gin, sal ao meu orixá, banha de ori, efum, depende do orixá em questão, para que ele se mantenha vivo dentro da vida da pessoa ou da minha vida. Então eu pergunto para vocês, pessoal, por que existem regras, né? O Abion ele tem que ser Abion, o Iaon tem que ser Iaon, o Ebon tem que ser Ebon, o Babaloxá tem que ser Babaloxá, e assim por diante. Só que o que ocorre, gente? Reunindo esse grupo de pessoas, ninguém entende o que está sendo falado. Quantas pessoas eu tenho dado assessoria que não sabe o uso dos elementos no seu assentamento de orixá? Eles acham que uma vez por ano dando comida é o suficiente. Não, mas eu dei comida ao meu orixá o ano passado. Tá, você comeu só o ano passado também? Você tomou banho só o ano passado? Não é complicado, pessoal? É bem complicado, é bem complexo, né? É coisa de louco isso. Porque nós temos que dar suporte ao nosso orixá para que ele possa sempre estar bem com ele. Tá? Ou seja, se ele tem o assentamento dele, o ojubó dele, ele deve fazer o quê? Rezar, pedir, alimentar. Ai, mas eu já dei comida esse ano pro meu orixá. Tá bom, Marcelo Aldão, vamos deixar de lado. Só que o engraçado, você incorpora na entidade para dar consulta toda semana lá no terreiro. E essa entidade se alimenta do quê? Do que ela se alimenta? Qual a energia que ela tira para manifestar o poder para outra pessoa? Seu zelador já explicou isso para você? Não, né?
E aqui as perguntas vão chegando no WhatsApp, gente. Você também pode mandar suas perguntas aí no WhatsApp, no 011 972 68 7929. E agora a gente está na televisão também. Não é isso, Gustavo? O Gustavo aí que pode falar melhor aí sobre a televisão para nós, né? Gustavo aí que está divulgando em toda a rede do Facebook, todas as redes sociais, o novo canal aí de TV que nós temos aí agora na rádio Axé Brasil. Não é isso, Gustavo? Agora estamos no Axé na televisão. Então, gente, nós temos que entender que nós somos limitados dentro da espiritualidade. Nós ficamos seguindo regras mantidas pelos sumos sacerdotes, ou não? Nós temos essas pessoas como líderes, ou como pastores, né? Que nós somos ovelhas e ficamos dentro de um quadrado, só que a ovelha é a ovelha, né? Zelador é um prédio onde você zela por ele, a gente é apenas objeto, né, no qual se coloca ali, pronto e acabou? E aí, pessoal? Eu quero que vocês aí do grupo, do WhatsApp, Raízes do Culto, vocês que estão aí na rede social, me respondam o que eu estou perguntando. Nós somos seres limitados na espiritualidade, aonde nós temos que apenas fazer aquilo sem explicação, nós temos que fazer ebó sem explicação, nós temos que tomar ebó de Exu igual a todo mundo, as nossas necessidades são iguais a dos outros? E aí, pessoal? O que vocês têm para me dizer? Porque eu preciso entender isso, porque eu nasci num Odu, eu nasci numa energia, eu fui iniciado numa magia, eu fui iniciado numa sentença na qual a espiritualidade está colocada. E aí? O que vocês me dizem, pessoal? Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender para que eu possa dar continuidade à minha espiritualidade, gente. Porque é muito pequeno quando a pessoa fala que eu tenho que tirar um ebó, mas ebó do quê? Um ebó de 7, um ebó de 8, um ebó de 9, um ebó de 10, por quê? Ah, tá com problema de saúde, você precisa tirar ebó ao dia. Você tá com problema financeiro, você tem que fazer um ebó para amparar. Você tá com um problema de amor, faz um ebó ao Xê. Mas não é ebó ao Xê, não é ebó de amor. Ou é? Não. Por quê, gente? São ebós ligados a um descarrego. 5 coisas, né? Que não está ligado ao do nenhum, só aqueles elementos colocados ali, e eu acabo passando a pessoa rezando a mesma coisa para Deus e o mundo, me limitando. Agora, quando eu sou uma pessoa em evolução, que o meu babá ou minha Iá se preocupa em entender qual é a minha necessidade, que ele vai para um jogo de Fá, que ele vai para um jogo no qual ele vai entender as energias que são necessárias, a coisa muda. A coisa toma outro vamos dizer assim, outro direcionamento. Outro caminho, outra dimensão. Não é? Então nós temos que compreender qual é a minha necessidade, o que sou. Porque se eu tenho uma massa cósmica individual, ela me dá necessidades individuais, ou não? Ou será que é tudo a mesma coisa? Nós precisamos compreender, gente, que dentro da espiritualidade são usados muitas vezes 4 níveis para identificar a necessidade do consulente. Porque tudo está relacionado a um padrão espiritual ou material. E dentro dele vai ter outras figuras, outras energias na qual eu vou estar relacionado.
a minha vida, relaciona o meu eu, o meu ser. Porque as identidades espirituais, elas são diversas. Por isso que você tem um RG espiritual para que você possa conduzir isso. Né? Porque nós somos criados com qual propósito? Não é? De evoluir, chegar em algum lugar, de fazer o bem. E aí? Não sei. Não sei porque até hoje eu não entendi o meu motivo pelo qual estou aqui. Eu sei qual é o meu motivo? Eu sei qual é a minha essência? Não sei. Porque eu não paro para perguntar, eu não paro para me analisar, eu não paro para conversar. Eu quero saber de louvores. Os louvores têm que acontecer. E estes louvores, eles são importantes na quê? No quê? Esses louvores acontecem porque eu quero me destacar como a aranha que se destaca na telha de aranha lá, né? Só que vocês já repararam que a aranha só sabe fazer aquela merda de telha, mais nada? Vocês já entenderam isso? Não, né? Que a aranha não serve para mais nada a não ser fazer aquela telha, criar telhas e nascer prontas em cima das telhas. Né? Ou não é assim, gente? Você tem que compreender que você é muito mais, que você não tem que estar no sistema RAM da sua casa. Que todo mundo canta daquele jeito, todo mundo faz aqueles mesmos ritual, toda festa a mesma coisa, toda vez a mesma coisa, toda vez o mesmo sentido, toda vez. Cansando. Ficando chato, sem graça. Passinho dos anos 80, todo mundo para a esquerda, lá vai, todo mundo para a direita. Virando uma verdadeira estúdio de compilação, todo mundo copia uns aos outros. Por quê? Ninguém explica o porquê. Ninguém fala para você que você tem que ser diferente. Não, porque o diferente tem que ter explicação. O diferente tem que ter estudo. O diferente não pode ser para qualquer um. O diferente não pode ser igual. A explicação para qualquer coisa, não. Eu não entendo se isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender, gente. Eu não consigo entender que sempre o limitado é bom, que sempre o limitado é gostoso, que o limitado é formoso, que o limitado é o certo. Né, Nice? A Nice deve estar escutando aí o programa, ela sabe o que eu estou falando. Porque é isso que acontece, gente. A gente tem que parar um minuto para entender que eu preciso de novos horizontes para crescer, de explicações cabíveis da minha espiritualidade para mim deixar de ser médium. Porque quando eu sou médio, sou um médio limitado ainda, né? Pequeno porte, pequeno gafanhoto, não é assim? Que você tem que aprender, que você um dia vai voar, que um dia você vai ser o zelador. Zelador do quê? De coisas que vão ser passadas adiante sem lógica, sem fundamento, sem base, sem entendimento, sem compreensão. Porque eu sou limitado e vou tornar meus filhos limitados, meus discípulos limitados. Eu não vou abrir uma nova forma de pensamento, não. Porque se acaso eu fizer isso, o que acontece, gente? Eu crio pessoas que podem se voltar contra mim amanhã. Não é? Eu posso fazer essas pessoas amanhã ser mais do que eu. O discípulo não pode superar o mestre. Ele deve superar o mestre. Porque que merda é essa que você tem que ser igual ao outro? Que merda é essa que você tem que parecer com o outro, meu amigo? Para com isso, isso é feio. Ai, mas a gente tem que
propagar a caridade, nós temos que propagar a união espiritual, nós temos que fazer a espiritualidade ser boa para todo mundo. Não, não tem. As pessoas têm a sua espiritualidade, as pessoas têm a sua cabeça, as pessoas têm a sua forma de ver, de entender o mundo, gente. E eu não posso dizer para aquelas pessoas que elas são iguais. E na hora de fazer pó, na hora de fazer o chá, na hora de fazer a ciência espiritual para ela. Isso é muito relativo, gente. Por quê? Neste corpo eu não sou limitado porque eu penso, eu compreendo, eu nasci, eu desenvolvi, eu fiz faculdade, eu fiz viagem, eu fiz. E por que dentro da espiritualidade eu tenho que, vamos dizer assim, me aceitar como é? Né? Que eu tenho que estar naquele pequenininho, naquele pequeno mundo que é imposto. Ele é imposto pela casa que eu frequento. Eu não consigo crescer, eu não consigo ser ninguém. Porque todas as coisas que se fazem ali é a mesma para todo mundo. Não havendo diferenças. Não é por que é fácil tocar determinadas casas? Porque existe um livrinho, um livretinho. Se é para fazer orixá, existe também um livretinho, gente. Ou não? Não existe um livretinho? Para se fazer Oxóssi, Ebó-Bará. Certo? Fazer Oxalá, Ebó-Jonilê. Fazer Oxum, Ebó-Oxê. Comida Exu, Ayamin. Bom, muito bom. Mas essa merda me leva pra onde? Isso faz o que com a minha vida? Nada. Nada, porque eu vou continuar sendo aquele pequeno gafanhoto. Se eu acredito que a religião é uma evolução, por que eu tenho que ficar na mesma? Por que os espíritos ainda continuam a falar coisas ou dizer coisas do tempo deles? Será que eles não vão evoluir? Será que eles não vão ser diferentes? Será que eles não podem me dar uma visão melhor de mundo? Será que eles não podem me ajudar a crescer? Será que eles não podem fazer com que eu chegue a um outro caminho? Será que eles não podem me trazer um universo melhorado? A Ada está me dizendo aqui uma coisa. Axé e seus caminhos, Ada. Agora a gente está na televisão. Você pode nos assistir também aí, da Axé Brasil. Coloca aí na televisão e vamos conversar. A Ada diz assim: boa noite, nós somos limitados, acreditando também que as minhas necessidades espirituais não são iguais às dos outros, mesmo os problemas aparentes apareçam semelhantes. Então, isso é verdade, Ada. Isso é a mais pura verdade. Porque nós precisamos ser maior. Vamos pegar uma coisa simples. Quando Cristóvão Colombo chegou no Caribe, né, nenhum nativo conseguiu enxergar os navios embora estivesse lá no horizonte. Isso acontece por quê? Porque o seu cérebro não tinha conhecimento que existia tais embarcações, que existia um horizonte. Eles não sabiam o que era horizonte. Quando eles depararam com aquela imagem, com aquelas coisas ali,
Eles ficaram assustados. E é o que acontece na espiritualidade. A espiritualidade ela tem que ser igual, não pode mudar. Porque se você mudar uma cantiga do xirê, a pessoa se perde. Se você abrir uma gíria de umbanda diferente, a pessoa já se perde. Se você fizer uma recitação diferente no ritual, a pessoa se perde. Porque tudo é automático, tudo é limitado. Tudo. Tudo é limitado. Porque as pessoas não entendem que nós precisamos ser diferente. Nós precisamos compreender que somos seres individuais e que as minhas energias espirituais não pode ser igual à sua, porque eu vivo em um outro sistema karmático. Porque o meu subconsciente, ele é ilimitado e ele alcança fatores que muitas vezes você não tem compreensão, então somos diferentes. O Sidney está dizendo aqui, ó, bem sababá, bom, na minha pequena opinião sobre este assunto, não tem que ser apurado com cautela. É preciso saber para que e por quê, para sermos mais conscientes do que sendo feito. Mas aí, Sidney, é que está. As pessoas não entendem isso. Elas não compreendem isso. As pessoas não conseguem identificar isso. Porque elas não compreendem a necessidade de ver o ser humano como um ser individualista. A Mariana, de forma alguma, pois cada um tem um caminho diferente. O problema pode até ser o mesmo, ou ser igual. A solução a ser tomada que é diferente. Só que o que acontece, Mariana? O que acontece? Nós temos que entender que dentro da espiritualidade nós somos seres mutáveis, com necessidades evolutivas diferenciadas. Eu posso dizer que, vamos pegar um exemplo prático, que o índio percebeu as ondulações oceânicas que existiam ali. Não, o cérebro dele não entendia aquilo. Ele não sabia o que eram aquelas oscilações. E a espiritualidade é igual. As oscilações espirituais são iguais. Nós não percebemos que o ser humano precisa de uma atenção diferenciada, conforme o problema ou necessidade que ele tem. Quando nós recebemos a inteligência, né, que é um dom que nós temos de pensar, de concretizar algo, nós temos que entender que nós estamos dirigindo um carro. E esse carro ele segue regras ou sinalizações para que possamos, ao longo do tempo, compreender sem precisar lermos. Um sinal de uma setinha indicando à direita quer dizer que nós temos que entrar à direita. E o nosso cérebro, ele começa a entender isso. E a espiritualidade, ela começa a ter significados. E esses significados vão criando uma mediunidade de evolução. E a sua entidade, chamada caboclo, baiano, preto velho, ou qual for ela te dá essa sensação de você poder entender os sinais que ela vai mandando para você. E aí você tem codificações de sinais para poder fazer um trabalho espiritual. Um trabalho que vai fazendo com que você cresça. Por isso que você precisa estudar, ter várias dimensões unificadas para você poder dizer que você faz parte daquilo. A compreensão de tudo isso, vamos dizer, não é um fato fundamental. Acredita que alguém ou alguma coisa está no universo manipulando essas energias. Certo? No entanto, né, deixam de gostar, de amar, de sentir dor, de sentir raiva ou de culpar alguém. Por quê? Porque nós estamos contidos a um sistema de evolução que precisamos aprender a mesma coisa. Um filho de santo, um orixá, ele não comparece na casa.
ele não sabe rezar, ele não sabe cantar, ele não sabe se comportar. Então ele é limitado dentro daquela casa. E os conhecimentos que ele vai passar para o outro vai ser mais limitado ainda. Porque ele vai mentir. Ele vai pegar algumas falas e vai aplicar na casa dele. Por que muitas pessoas me criticam, gente? Porque muitas pessoas não gostam do meu jeito. Porque eu dou informações, eu sou direto. Eu não vou agradar porque eu vou estar mentindo. Eu posso dizer para aquela pessoa que ela sabe o que é o axé? Eu posso dizer para ela que ela compreende o axé? Não. Ela vai pegar pequenas pinceladas de programas, pequenas pinceladas de informações e vai criar um contexto dela, limitando ela. Então ela precisa viver, ela precisa se sentir, ela precisa conhecer, ela precisa agregar. E quando nós vamos agregando esses conhecimentos, nós vamos agregando estas formas de pensar, faz com que ela tenha a evolução própria dela. Certo? Vamos dizer assim, não é porque você fez um curso que você entendeu, que você usou aquelas informações que aquele curso te deu, que você vai poder executar todas aquelas funções, que você vai poder fazer determinadas coisas, né? Porque você tem que entender qual é o seu caminho. Saber quem é você. Quem é você? Você está consciente de quem é você? Você sabe quem é você? Será que você entende que o que você está passando é verdade? Não é porque você fez um curso que você vai poder falar. Né? Não é porque você fez a fazer ou deixar de fazer? Será que você está aberta para compreender o que você está fazendo? Será que você pode fazer uma coisa que você nunca viu, só porque você escutou? Você tem a teoria e a prática. Você está naquele caminho? Você consegue fazer ele? Será que você está uma pessoa coerente na função? Será que você consegue entender o que você está fazendo? São tantas perguntas sem resposta, gente. Né? Nós fazemos determinadas coisas porque escutamos. Mas muitas vezes não temos noções se aquilo realmente é bom. Nos vários cursos que eu vou ministrando ao longo dos anos, eu vou me deparando com uma coisa chamada questionamento. Eu posso questionar, eu posso fazer. O verdadeiro conhecimento, ele tem que ser dado. Ele tem que ser voltado ao quê? A sinceridade de saber ou não. Será que sei? Será que conheço? Será que o sacrifício que eu estou realizando no momento, seja de uma folha, de uma vela, de um ovinho, de um animal, é coerente? Não.
Tem hora que eu fico me questionando sobre as várias verdades que são colocadas no caminho, não é? Porque as pessoas habitualmente observam as coisas, mas não enxergam as verdades por trás daquilo. Porque a espiritualidade ela ficou na mão do sacerdote, né? Ele decide. Ele é o mais velho, ele que realiza as várias cerimônias, é ele que faz todo o planejamento sem dizer o que está sendo feito, com medo de que você aprenda ou medo de você fazer melhor que ele. E aí? O que vocês acham disso, gente? Não é? Eu gostaria muito de ter tempo para explicar mais. Apesar de ter criado uma plataforma de cursos e desenvolver vários vídeos para ajudar as pessoas, a gente ainda é motivo de críticas negativas devido às pessoas quererem que você seja limitadas com elas. As pessoas entram num grupo que você cria no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Primeira coisa que elas perguntam é se você pode ensinar uma oração forte para elas. Se você pode ensinar um trabalho de amarração para trazer o marido dela de volta. Mas a pergunta mais importante ela não faz, porque ela é limitada. O que eu devo fazer para reconquistar aquela pessoa? Não é? De jeito nenhum. Eu vou perguntar isso. Eu quero algo, quero que você me dê algo. Não interessa o quê, mas eu quero que você me dê algo para resolver. Você me engana aí. Tá? Mostra qualquer merda pra mim, que eu sou mosca e eu vou me satisfazer com aquela merda que você me deu. Certo? E aí vem uma alma caridosa e fala, não, olha, eu fiz tal coisa, eu peguei lá no Google. Eu peguei num vídeo de um pai de santo aí qualquer e fiz, deu certo, faz também. Aí dá uma grande merda na vida da pessoa, aí ela fala que a religião é do diabo. Não é. Porque a gente dá. A gente começa a dar. Dá. Mas a gente não explica para essas pessoas que existe uma consequência negativa na vida dela. E aí, o que ocorre, gente? O que acontece? Dá merda. E aí você acha que o evangelho não tem razão no que ele fala? Que é coisa do diabo? É. Porque o diabo é o conflito interno, é a limitação que eu tenho de não entender, de não fazer, de não acontecer, de não agir, de não ser bom o suficiente. Né? E aí começa a surgir vários questionamentos que nós não entendemos. Né? Olha, gente, eu estou aqui com várias perguntas. Se eu for responder todas, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Porque a gente tem que entender que a vontade de conhecer, a vontade de aprender é muito grande. Né? A Adelaide ela fala uma coisa aqui que ela tem razão. Nenhum ori é igual. Não podemos ser limitados nem na matéria, quanto mais no lado espiritual. A maior alegria de um professor é ver seus alunos superando ele. É verdade. Eu adoro quando meus alunos me superam. Entendeu? Eu adoro isso. Inclusive, incluindo, né? Amanhã, começa o curso de Obi. O orixá mais poderoso. Coisa que as pessoas nunca ouviram falar que Obi é um orixá, que Obi é um ser de adivinhação, que Obi serve por milhões de coisas dentro da religião afrodescendente. Mas, fazer o que, né, gente? Vamos escutar uma cantiga de Exu. Enquanto isso, eu vou lendo aqui esses vários recados. Então eu peço que vocês, meus amigos, venham conhecer o Obi.
entender o que é a OBI. Né? Bem entender o que é o OBI. Qual a necessidade de OBI. Por que fazer as coisas com OBI? E aí vocês vão ter uma ferramenta ilimitada. É ilimitada. Porque ela vai te dar caminhos, ela vai te dar forças espirituais que você não conhece ainda. Então vamos ouvir essa cantiga aqui. Enquanto isso eu vou ler aqui meu WhatsApp, vou ler aqui o Facebook e vamos continuar com o nosso programa aí. Exu Barabo e Mojiba, Exu Barabo e Mojiba, e Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mojiba, ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mabeko, ei, Barabo, ei, Mojiba, ei, Exu Barabo e Mojiba, e Magoxe, Exu Barabo e Mojiba, e Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mojiba, ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mabeko, ei, Barabo, ei, Mojiba, Exu Barabo e Mojiba, e Magoxe, Exu Barabo e Mojiba, e Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mojiba, Exu Mabo, ei, Mojiba, ei, Mabeko, ei, Barabo, ei, Mojiba, Exu Barabo e Mojiba, e Magoxe, Exu Barabo e Mojiba, e Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mojiba, Exu Mabo, ei, Mojiba, ei, Mabeko, ei, Barabo, ei, Mojiba, Exu Barabo e Mojiba, e Magoxe, Exu Barabo e Mojiba, e Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mojiba, ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mabeko, ei, Barabo, ei, Mojiba, Exu Barabo e Mojiba, e Magoxe, Exu Barabo e Mojiba, o Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mojiba, ei, Mabo, ei, Mojiba, ei, Mabeko, ei, Barabo, ei, Mojiba, Exu Barabo e Mojiba, e Magoxe, Exu Barabo e Mojiba, o Mabe Goi Goi Barabo e Mojiba, Exu Bare Exu Lona. Voltamos com o programa Raízes do Culto, né? Com uma cantiguinha para vocês refletirem, para vocês poderem entender melhor o que nós estamos falando sobre esse espaço limitado, essa coisa de limitação. A Ana, ela fala uma coisa interessante. Na minha pequena opinião, não somos seres limitados, pois somos seres espirituais. Um espírito não há tempo ou espaço. O que diferencia é o que somos encarnado. E temos que tornar a atitude de aprender e cuidar da nossa espiritualidade. A essência verdadeira, nossa missão aqui na Terra, é procurar aprender, questionar o porquê, a diferença, porque é igual um ebó ou qualquer trabalho ou magia. Muitas vezes o filho ou consulente fica sem graça de perguntar com receio de que o zelador vai pensar, mas esquece que tem o direito, o dialeto, de saber, de questionar
Por isso muitos não voltam por algumas casas porque não tem resposta, né? Então, mais ou menos o que ela perguntou, e é verdade, Ana. O que acontece? As pessoas são tão limitadas e elas criam fantasias, né? Elas criam fantasia, elas fazem uma espiritualidade individualista, tá? A espiritualidade não é individualista. A espiritualidade, ela é algo grandioso. Ela está aí para nos ensinar o que somos, o que vamos fazer, aonde estamos, por que estamos, qual o motivo que nós estamos vivendo isso. Por isso que nós temos o karma, né? O nosso Odu, o nosso destino, e nós temos a nossa própria essência espiritual, né? Nós temos a nossa verdade espiritual. Só que dentro dos terreiros, nós somos limitados. Porque nós somos verdadeiros iaôs, varredores de barracões. Ou dançarinos. Se você é um bom dançarino, você tem vez. Se você é um bom cantor, você tem vez. Se você sabe fazer invocações, você sabe rezar, enrolar a língua, você tem outra função. Não é assim? Se você tem uma entidade boa que ajuda, uma entidade que faz o zelador colocar ela para ser escravizada, né? E aí você começa a ter todo um aspecto espiritual. Então nós não estamos buscando, de forma nenhuma, a busca é fazer o quê? A diferença. Porque nós estamos diante de uma situação desfavorável no momento. Por quê? Porque se nós, muitas vezes, fazermos uma pergunta ou questionarmos qualquer coisa que acontece dentro da casa, já é motivo para ser expulso. Não é? Ou você é Iaô! Iaô! Você não pode, Iaô! Você não pode, Iaô! Não é assim? E aí? Fica uma coisa bem... bem difícil. Bem difícil. Ou não? Quando um Odu aparece numa consulta, cada metade daquela figura, que são duas pernas, lado direito e lado esquerdo, posicionando a figura da vida do consulente, aonde ele está e como ele deve ficar para poder ter prosperidade, não é? Não há interpretação, porque o próprio zelador é limitado. Ele está preocupado com o barracão cheio, com a casa cheia, esquecendo que existem filhos ali que precisam de orientações. Ou, melhor ainda, existem filhos limitados. Ah, tá bom, tem comida com o meu orixá, não quero aprender nada não. Ah, não vou aprender a cantar não vou aprender a rezar não. Tudo é um não. Larga esse não, caramba! Que merda é essa? Não, eu não preciso aprender. Não, você não precisa aprender não, você precisa ser um idiota. Você tem que continuar sendo esse idiotinha aí, ó. Que você é. Você tem que ser aquele cara que fica no cantinho. Não é? Você tem que ser aquele carinha do fim da fila. Por quê? Porque não sei quem é você, não sei o que você traz para minha vida, para minha casa, né? Ou não? E aí? Como é que é? Complicado, gente.
É muito triste ver que as pessoas não sabem o verdadeiro significado da espiritualidade dela, dos caminhos. Nós não sabemos a direção que as coisas vão tomando, gente. Sabemos? Não. Nós precisamos compreender a essência espiritual, que nós não somos limitados, devemos questionar sim. Quantas pessoas fazem curso comigo e saem daqui e largam as casas de candomblé, os terreiros de umbanda por aí? Não é porque eu sou bom, nem porque eu sou o melhor, não. É porque eu dou explicação, é porque eu ensino, é porque eu mostro que existe uma resposta, que existe algo diferente, gente. Que existe algo por trás ali. Que não é só isso que ela está perguntando, não. Existem muito mais coisas que ela não entendeu e que ela precisa compreender. Que ela precisa fazer diferente para as coisas acontecerem. E aí dá uma certa mudança. O Gilmar diz assim: dos caminhos tomados ontem durante a vida, sendo a qual somos criados num país laico e os quais seguimos a religião que cultua os antepassados, os quais vejo que cumprimos nossos caminhos no nosso odul de vida, os quais temos que ser aprendizados ou aprendizes para cumprirmos na sua integridade. Dentro da espiritualidade de vida, eu pergunto aos irmãos, vocês, cientes de qual seguimos o certo em suas vidas? Eu tenho dúvidas pelo leque e opções. Eu gostaria ou da mesma forma. Não é, gente? As pessoas não compreendem, gente, que nós estamos numa década aonde nós temos conhecimentos, informações, desenvolturas, desenvolvimentos, né, da tecnologia aí para ajudar a entender muitas coisas. Muitas vezes a pessoa fala assim: Marcelo, eu estou aqui na Paraíba, não consigo fazer um curso com você. Consegue. Eu já fiz a PEDUC para isso, para dar informações onde você estiver com preço acessível, apesar das pessoas estão metendo pau na PEDUC aí, falando que os nossos cursos são de pequenas durações, por isso que é baratinho. Mas pergunta aí para todos que fizeram o curso se os conteúdos são limitados. Agora você cria aí um curso de 1 ano cheio de merda, cheio de informações que não vai levar você a nada e a lugar nenhum. Não adianta você dar conhecimento de uma cultura que as pessoas ainda não aprenderam nem o ABCD. Né? Não adianta. Você primeiro tem que dar as informações cabíveis para que elas possam entender. Tem que dar o A, E, I, O, U primeiro. Para você poder entender a necessidade. Para que você possa compreender o que está falando. Então é complicado. É muito complicado você falar de algo que as pessoas não conhecem. Então vamos começar lá do começo, gente. Vamos dar informações, vamos dar para as pessoas inteligência de questionar. Não enfiar um monte de coisa ou dar um monte de informação na qual a pessoa não vai entender nem o começo, quanto mais o final. Ou ficar entediante, né? Imagina eu começar a explicar para vocês assim: olha, Orinum, o que é Orinum, o que é Oriodé, o que é Eledá, o que é o Didi. Vocês vão olhar e falar assim: Marcelo, menos, né? Por favor, menos. Nós não sabemos nem o que é Obi, quanto mais vai saber o que é Orinum. Meu pai só falou que minha cabeça tem que tomar Bori.
que minha cabeça precisa comer. Comer o quê? Dar o quê? Não é? Complicado, gente. É complicado. Então nós precisamos fazer o quê? Compreender a noção. Nós precisamos começar pelo simples e avançando calmamente. É assim que nós vamos deixar de ser ou sermos limitados. Nós podemos agregar sempre conhecimentos, mas para isso precisamos ter uma base para compreender a noção do que estamos falando. E aí sim, a formação vem, os questionamentos vêm, as formas de se trabalhar começam a vir. E aí tudo dá certo nesse universo. Quando a gente dá informações ao público, nós damos também o quê? Nós damos algo bem diferente para as pessoas, que é a importância delas entenderem aquilo. Eu não posso falar sobre o corpo literário de Fá sem as pessoas entenderem ao mínimo o que é Odu, o que é Ori, o que é Orixá, qual é a composição de cada Odu e qual é a função deles na vida de um consulente, para que elas possam compreender que tudo aquilo que foi ensinado tem um sentido, até mesmo dentro da espiritualidade, que é o caminho da salvação, da renovação, do desenvolvimento, dividindo esses aspectos em classes, para que esses consulentes se tornem omorixás, e esses omorixás se tornem Yas-orixás ou Baba-orixás, que se tornem grandes pessoas dentro do contexto religioso e tendo a formação espiritual maior do universo, criando um aspecto chamado espiritualidade. Uma espiritualidade evolutiva e de crescimento. Podemos assim agregar o conhecimento, a evolução, o poder de sabermos e também de usar. A cada momento sabemos o que precisamos fazer para cada pessoa. Dando essas informações, automaticamente você consegue comprovar que a espiritualidade ela não pode ser limitada e que o seu zelador ou zeladora não pode ser limitado, que ele tem que ter respostas e que você, como um frequentador, um médium, um filho de santo, você tem que deixar a preguiça de lado e aprender que você é grandioso junto com esse universo de aprendizado. Então, eu digo a vocês, aprendam. Façam o curso em AD lá na PEDUC, façam o curso presencial aqui no Núcleo Anjos Belos, para que você pare de fazer perguntas aonde não vai te levar a lugar nenhum. É assim que a nossa espiritualidade se torna grandiosa no universo, e é assim que a nossa espiritualidade torna algo concreto, torna algo maior do que tudo isso que a gente já viu até os dias de hoje. Então, pessoal, eu fiz a minha parte de dar a informação. Agora eu peço a vocês que vão atrás da informação e questionem, pergunte por quê e qual o motivo. Tá certo, pessoal? Achei seus caminhos. Mas muito obrigado por você deixar eu entrar aí na sua casa e que você me aceitou como amigo, como professor, como irmão.
E que vocês tenham um ótimo final de semana. E que Ele, Edumare, abençoe vocês. Axé em seus caminhos e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto. Este programa que faz a diferença.